Olá, eu sou a Aline Schmatz, fonoaudióloga da Secretaria Municipal de Saúde de Francisco Beltrão, e vamos falar hoje aqui na segunda oficina regional de aleitamento materno sobre bicos artificiais. Esse é um assunto já que vem sendo debatido há alguns anos, sobre qual é a interferência real dos bicos artificiais sobre o aleitamento materno, qual que é o impacto que esses utensílios causam na forma de alimentar esses bebês. E é um assunto que, por mais que a gente vem debatendo há alguns anos, que a literatura científica vem trazendo ano a ano mais informações a respeito dele, ele ainda causa muita confusão entre os profissionais da saúde sobre o que orientar, de que forma orientar, se quando a família já vem, trazendo um bico artificial para esse bebê, qual a conduta deve ser tomada. Então, é um assunto que é bem polêmico. Então, quais são os tipos de bicos artificiais que a gente tem hoje disponível no mercado? Nós vamos falar sobre três: a chupeta, a mamadeira e o intermediário de silicone, que são os mais comuns que a gente encontra na nossa prática do dia a dia quando a gente trabalha com mães e bebês. Porém, como a gente já conversou um pouco, a gente tem que debater, com base em estudos científicos, o que é mito, o que é verdade sobre os bicos artificiais, para que a gente possa estar preparado para dar informações de qualidade para essa família, principalmente no período da lactância, da amamentação. Então, o primeiro tópico que a gente levanta é: os bebês precisam sugar? Isso é mito ou isso é verdade? A gente sabe que a sucção ela é um reflexo inato, que ele já está presente desde a vida intrauterina e até por volta do quarto, sexto mês, ele vai ser um reflexo inato. Tudo que a gente colocar na boca do bebê, ele vai sugar. E realmente o bebê ele precisa sugar, O bebê ele faz diversos tipos de sucção. Ele faz a sucção nutritiva, que é aquela em que ele faz movimentos faciais mais amplos, direcionados para extrair o leite, do seio da sua mãe. E ele também faz a sucção não nutritiva, que é uma sucção que vai ajudar a estimular a mama a produzir leite e também vai acalmar o bebê. Então, sim, é verdade, o bebê tem necessidade de sucção. Isso é normal até porque ele está na fase oral do desenvolvimento, que é uma fase que se estende até aproximadamente os 2 anos de idade, e é uma fase em que o bebê vai estar experienciando o mundo através da boca. Então, tudo ele vai querer levar até a boca para sentir o sabor, para sentir o cheiro, a textura. É o momento da vida dele que ele precisa dessas informações para constituir as imagens e as memórias dos objetos, dos sabores e assim por diante. Porém, o bebê tem necessidade de sugar e o que a gente deve ofertar para o bebê sugar é o seio da sua mãe, devido já a todas as vantagens conhecidas sobre o leite materno e também sabendo que quando o bebê suga no seio materno, mesmo fazendo uma sucção não nutritiva, que é uma sucção que vai ajudar a estimular a produção de leite dessa mãe, ao mesmo tempo é uma sucção que promove calma, relaxamento, que vai fazer com que o bebê tenha um vínculo fortalecido com essa mãe. A mesma coisa serve para essa questão, A chupeta realmente acalma o choro do bebê? A chupeta acalma o bebê? É necessário a gente dar uma chupeta para o bebê se acalmar? É a mesma questão. Quando o bebê suga, ele libera saliva. Na saliva tem uma enzima que ajuda o bebê a se acalmar. Então, quando o bebê suga, sim, ele se acalma, Mas o bebê precisa sugar o seio materno. O bebê precisa sugar aquilo que vai fisiologicamente promover nutrição, vínculo, contato pele a pele, fatores imunológicos, fortalecimento desse sistema psicológico do bebê, e a gente vai ter tudo isso no seio materno. Outra questão bem polêmica que é levantada
é sobre o uso de chupetas para prevenção de morte súbita infantil. Há um tempo atrás saiu um artigo associando o uso de chupeta à diminuição do risco de morte súbita infantil. Porém, após esse estudo, saíram outros estudos que revelam que, na verdade, a morte súbita infantil ela acontece mais durante a fase do sono REM do bebê, que é uma fase em que o bebê não faz movimentos de sucção. Também essas pesquisas levantaram que um fator que sim é extremamente importante e efetivo na prevenção de morte súbita infantil é o aleitamento materno em livre demanda. Por quê? Quando o bebê mama, né, ao seio materno e ele está em livre demanda, a mãe, principalmente nos primeiros meses dessa criança, vai acordar várias vezes durante a noite para ofertar o leite para o bebê, para amamentar o seu bebê. Então, a partir do momento que a mãe, que os pais acordam várias vezes durante a noite ou estão monitorando o seu filho durante o sono porque ele vai acordar para mamar, isso se torna um fator preventivo da morte súbita, porque o monitoramento da família se torna maior, ela movimenta esse bebê, ela tem um contato com ele, então isso sim é um fator protetivo para o aleitamento materno e para a morte súbita infantil. Outra questão que é bastante levantada é que é melhor oferecer chupeta quando o bebê está sugando o dedo, né? Sempre se fala, não, mas se o bebê está sugando o dedo, é melhor que se oferte uma chupeta. Porém, o que a gente tem que lembrar? Que a sucção, como a gente já comentou, ela é fisiológica e ela é um reflexo que se mostra presente a partir da 16ª semana de idade gestacional. Por isso que lá no ultrassom é comum vermos imagens de bebê sugando o dedo. Porém, isso acaba se estendendo aqui na vida extrauterina. Mesmo quando o bebê é amamentado no seio materno, por essa necessidade de fazer vários tipos de sucção, tanto a sucção nutritiva como a não nutritiva, pela questão da fase oral em que ele está vivendo e pela questão do bebê se acalmar com a sucção, ele vai procurar mais coisas para sugar. Por isso que se a gente colocar, às vezes, uma fraldinha, se o bebê que toca na própria roupa, ele suga. Se a gente der uma mamadeira, ele vai sugar. Se a gente der uma chupeta, ele vai sugar. Se a gente colocar ali no seio materno, ele vai sugar. Porém, qual é o ponto? É normal que o bebê realize, tenha necessidade dessa sucção. Quando o bebê suga o seu dedo, o bebê ele vai estar sentindo gosto, cheiro e textura muito mais semelhantes ao seio materno, então é muito mais fisiológico. E geralmente bebês que são amamentados ao seio materno de forma exclusiva e em livre demanda, eles têm menos tendência à sucção digital, que é a sucção do dedo, ou quando fazem esse hábito, ele acaba encerrando ali por volta de 6, 8 meses, quando o bebê passa a introduzir alimentação sólida, ou no máximo até 1 ano de idade, e o bebê acaba retirando sozinho esse hábito, porque ele já vai ter a necessidade de sucção satisfeita quando está em aleitamento materno em livre demanda. O que não acontece, por exemplo, quando o bebê se alimenta exclusivamente via mamadeira, ou quando acontece uma amamentação mista, mamadeira e seio materno, em que o bebê vai menos vezes para o seio materno, e aí sim ele pode ainda preferir ter uma necessidade maior de sugar que não foi totalmente suprido. A gente sabe que a movimentação facial, o tipo de força muscular, a quantidade de músculos que o bebê utiliza na sucção ao seio materno e na sucção em umbigo artificial são diferentes, Ele faz menos movimentos e com menos força e com menos musculatura no bico artificial, seja ele qual for. E isso pode fazer com que o bebê persista nessa necessidade de manter uma sucção não nutritiva. E a chupeta, a mamadeira, ela pode fazer mal para a saúde do bebê? Isso é verdade. A gente tem relatos que o uso de chupetas e mamadeiras estão associados com risco aumentado de otites, que são as infecções auditivas,
tanto pela questão da higienização desses bicos artificiais, quanto pela posição da amamentação quando o bebê mama na mamadeira, né? Ele não pode mamar deitado na mamadeira, diferente do seio materno, que ele pode mamar deitado, porque pela questão da tuba auditiva do bebê ainda ser horizontalizada nessa fase. Ela já é verticalizada no adulto, porém no bebê ela é horizontalizada. Quando o bebê mama na mamadeira e deitado, por fazer uma ação muscular menor, mover menos músculos, não há o fechamento dessa tuba auditiva e pode haver refluxo do leite para o canal auditivo, para a tuba auditiva e causar otites. Outra questão que é apontada são as infecções gastrointestinais, devido a muitas vezes a má higienização, né, da mamadeira, da chupeta. A chupeta muitas vezes tem uma frequência de higienização bem baixa, ou mesmo a gente observa pais que preparam mamadeira e saem com o bebê com a mamadeira preparada, então leite que passa muito tempo dentro de uma sacola e pode vir, né, a proliferar micro-organismos ali. Então isso é um fator de risco para uma enterocolite, para algum tipo de infecção gastrointestinal. Outra questão é a questão da dentição, quando o bebê já passa a apresentar dentinhos, que a gente conhece como cárie de mamadeira, porque pela falta de higienização adequada tanto da boca do bebê quanto desse bico, né, da chupeta da mamadeira, e também infecções do trato respiratório. Todos eles são fatores de risco quando o bebê faz uso de bico artificial, tem um risco aumentado para desenvolver qualquer tipo de doença dessas doenças. Outra dúvida, geralmente, que aparece é se os bicos artificiais realmente interferem ou não na amamentação. Então, isso é uma verdade, porque a gente tem uma diferença muito grande nas formas de sucção num bico artificial e no seio materno. Por exemplo, quando um bebê ele recebe mamadeira de forma exclusiva, ou mesmo quando ele recebe a mamadeira associada ao seio materno, há uma diferença de fluxos. A mamadeira, por mais que a gente não aumente o bico da mamadeira, né, a gente tem um fluxo aumentado de leite. O leite ele vem de forma contínua, diferente do leite quando ele sai do seio materno. No seio materno, esse leite ele vem em ondas. Por quê? O bebê vai iniciar geralmente a sucção no seio materno fazendo uma sucção não nutritiva, que é aquela sucção mais curta e rápida. Depois, quando começa, né, o reflexo de ejeção do leite, quando o leite começa a ser retirado da mama, esse bebê passa a fazer uma sucção nutritiva, que é uma sucção mais lenta, com movimentos mandibulares e faciais mais amplos, em que ele vai deglutir o leite. Após isso, ele vai voltar a fazer uma sucção nutritiva para estimular novamente a descida do leite, e esses dois tipos de sucção vão se alternar durante o padrão da amamentação ao seio materno. Na mamadeira, isso não acontece. Na mamadeira, o fluxo de leite é contínuo. Geralmente, os pais não dão pausas durante a amamentação na mamadeira. E isso faz com que o leite venha muito mais rápido. Quando um bebê, por exemplo, recebe uma mamadeira e depois recebe o seio materno, ele pode se irritar com a demora da descida do leite no seio materno, porque é diferente da mamadeira que vem muito mais rápido. Outra coisa que acontece é a questão da abertura da boca ser muito menor quando o bebê abocanha um bico artificial do que quando ele vai abocanhar o seio materno. O bebê que recebe um bico artificial, geralmente ele tende a repetir esse padrão de sucção do bico artificial, que é um padrão de sucção mais fácil, pensando em nível de trabalho muscular, no seio materno. Então ele abre menos a boca, ele acaba abocanhando apenas o mamilo da mãe, o que vai impactar tanto na produção de leite, porque não vai estimular necessariamente tocando o queixo do bebê na mama da mãe, fazendo movimentos mais amplos, estimular essa produção de leite, e também pode vir a causar fissuras, rachaduras, machucar o seio da mãe por essa pega estar apenas no mamilo. A gente pode pensar
Mas qual que é a interferência desses bicos? A gente tem que pensar que quando o bebê mama no seio materno, o seio materno ele preenche toda a cavidade oral do bebê. Porque o mamilo ele é elástico, né, do seio da mãe. Então ele é o mamilo que vai se adequar à cavidade oral do bebê. Quando o bebê mama na mamadeira, num bico artificial, é o bico artificial que tem que se adaptar, é a língua do bebê que tem que se adaptar ao bico artificial. Então, isso faz com que o bebê acabe tendo padrões, né, de que isso não está sendo satisfatório para ele. Quando o bebê Então, quando o bebê mama no seio materno, a posição de lábio, de língua, de mandíbula, os pares de músculo utilizados são diferentes do que quando o bebê suga no bico artificial, seja ele chupeta, seja ele mamadeira. Então, a gente observa 12 pares de músculos agindo ao seio materno e a gente observa apenas 4 pares de músculos agindo no bico artificial. Isso faz com que o bebê, geralmente, como eu falei para vocês, acabe tendendo a sugar no seio materno como ele suga no bico artificial e causando vários problemas, tanto pela forma de não conseguir estimular a produção de leite, quanto a forma de extração desse leite, a velocidade do fluxo desse leite. A gente observa um bebê que geralmente, quando vai ao seio da mãe, chora, se joga para trás, fica irritado, suga um pouco e já começa aquela famosa briga com o seio. Isso é um sinal bem clássico de que o bebê ele está fazendo uma confusão de bicos. Então, toda vez que a mãe vem com essa queixa, que o bebê chora muito quando vai mamar, se joga para trás, tem um padrão de querer morder um mamilo, a gente tem que observar, tem que investigar se ele não faz uso de bico artificial, porque é um forte indício de uma confusão de bicos. Então, acaba sendo, né, um ciclo vicioso, uma bola de neve. O bebê chora, a mãe oferece, por exemplo, a chupeta. Toda vez que o bebê recebe chupeta, ele deixa de ir ao seio materno. Toda vez que ele deixa de ir ao seio materno, ele deixa de estimular a produção láctea da mãe. Aí a mãe oferece o peito para o bebê, que pode já ter havido já uma diminuição na produção desse leite. Ele mama, né, e não se satisfaz, ou fica irritado, chora. A mãe associa com fome, oferta uma mamadeira. Isso faz com que o bebê passe ainda mais tempo sem ir para o seio materno, porque a digestão, né, de uma fórmula artificial ela é muito mais longa do que a digestão do leite materno, vai impactar realmente na produção láctea dessa mãe e vai fazer com que o bebê chore e se irrite a cada mamada. Então, é um ciclo vicioso, é um ciclo que acaba muitas vezes culminando num desmame precoce. Outra dúvida que geralmente se tem é que se sucção é tudo igual, mas o bebê suga no seio, suga na mamadeira, suga na chupeta. Como a gente estava conversando, existem padrões de sucções diferentes. A sucção não nutritiva, que é aquela que vai estimular, né, a produção láctea na mãe e é aquela que vai ajudar o bebê a se acalmar, e a sucção nutritiva. Porém, a gente pode observar, como já conversado, que a abertura de boca, por exemplo, quando o bebê suga no seio materno, é diferente da abertura de boca do bebê quando ele suga no bico artificial, que é muito menor. A posição dos lábios do bebê no seio materno, elas têm que ser viradas para fora, a boca de peixinho que a gente chama, o que geralmente não acontece quando o bebê suga no bico artificial, né? Os lábios estão invertidos, virados para dentro ou retos. Então a gente pode observar, por exemplo, a posição da língua do bebê quando é ofertado tipos de bicos diferentes. Quando o bebê está com a língua em posição de repouso, como é uma língua volumosa ainda para o tamanho da cavidade oral do bebê, ela acaba ocupando quase todo o espaço dentro da boquinha do bebê, como a gente pode ver na figura 9. Na figura 10, a gente observa a postura da língua do bebê em repouso quando é ofertado a mama da mãe. A gente tem pouquíssima modificação. Por quê?
o seio materno ele é elástico, o mamilo é elástico, e é ele que vai se adaptar à cavidade oral do bebê. Coisa que não acontece quando a gente oferta um bico artificial, que é um bico rígido e que faz com que a cavidade oral do bebê tenha que se adaptar para esse bico. Mesma coisa na sucção da mamadeira, além da posição da língua, a gente tem o movimento mandibular, que ele acontece de 4 formas no aleitamento materno, que é abertura e fechamento de mandíbula e protusão e retração, né, da mandíbula, que vai tocar lá o queixinho no seio da mãe, estimulando a produção desse leite, estimulando a saída desse leite. E a gente tem na mamadeira apenas o movimento de abertura e fechamento de boca. Então, são padrões de sucção diferentes. Outra dúvida muito frequente é até uma polêmica muito grande é em relação ao intermediário de silicone. Muitas vezes, até muitos profissionais de saúde, quando a mãe relata dificuldade na pega, dificuldade na amamentação, fissuras, acabam indicando o intermediário de silicone como se isso fosse resolver a sucção do bebê. O intermediário de silicone, geralmente, quando a gente coloca ele, o bebê ele não consegue abocanhar a maior parte da areola, que é a área mais escura do seio da mãe. O bebê ele abocanha o bico em si, que geralmente é bem comprido. Isso faz com que o bebê não consiga fazer movimentos amplos de mandíbula para conseguir estimular, né, a produção de leite da mãe. Isso vai impactar na produção láctea dessa mulher. Muitas vezes, no início da amamentação, até o estabelecimento do aleitamento materno de mães que têm mamilos pouco protrácteis, né, pouco retrácteis, que são aqueles mamilos que não têm elasticidade boa, é mais difícil, principalmente para bebês muito pequenos, prematuros, de baixo peso, manter a pega, manter, né, o mamilo e a areola da mãe dentro da boquinha. Então, algumas vezes, depois de avaliado, depois de tendo se tentado diferentes formas de posicionamento e pega desse bebê, pode-se se lançar mão de um bico de silicone. Porém, o profissional que fizer a indicação do intermediário de silicone tem a responsabilidade de fazer o acompanhamento dessa família para a retirada do intermediário de silicone, porque ele, assim como chupeta e mamadeira, ele pode causar confusão de bicos, pode impactar negativamente na produção de leite dessa mãe e fazer com que haja um desmame precoce. É muito comum a gente encontrar mulheres que estão amamentando depois de um tempo, que já iniciaram a amamentação com intermediário de silicone, sem ter se tentado outras técnicas primeiro, que depois não conseguem retirar o intermediário de silicone, que o bebê recusa mamar sem o intermediário de silicone e que tem a sua produção de leite impactada de forma muito negativa e que vem a necessitar de complementação com fórmula via mamadeira e aí entrar toda naquela bola de neve que a gente falou que pode levar ao desmame precoce. Então a gente tem que ter muita responsabilidade e muito cuidado quando a gente orienta ou prescreve um intermediário de silicone. Outra dúvida que se tem é se bicos ortodônticos causam ou não alteração, né, no desenvolvimento facial ou na amamentação do bebê. Se tem-se a ideia de que se eu ofertar um bico ortodôntico, eu não vou ter todos esses riscos que o bico artificial pode trazer, o que não é verdade. Por quê? O bico artificial, o que ele vai modificar? Se for aquele bico comum, mais arredondado, ou se for ortodôntico, ambos vão causar alterações em forma de posição de língua, em padrão de sucção. Eles só vão causar em pontos diferentes da cavidade oral do bebê essa interferência. A gente pode observar aqui na figura 15 um bico que é um bico comum, que a gente chama, que é aquele mais arredondado, ele vai estar fazendo, né, com que a língua do bebê tome uma posição diferente do bico ortodôntico, mas ambas são diferentes da posição da língua na sucção no seio materno. Então, eles só vão causar alterações em pontos diferentes, em músculos diferentes, mas ambos causam alterações.
Outra dúvida que geralmente acontece e que é uma falácia é que o bico artificial ele só vai causar alterações depois de muito tempo que o bebê suga. E não é verdade, né? A gente pode observar, por exemplo, aqui a postura de boca do bebê, de lábios no repouso. Um bebê que não usa um bico artificial, que é ali na figura superior, e de um bebê que usa um bico artificial, que é na figura inferior. Quando o bebê suga bico artificial, ele vai ter uma fraqueza muscular maior, porque ele não vai desenvolver toda a musculatura facial, a força facial na sucção é menor. Isso vai causar uma postura de lábios entreabertas, né? A musculatura vai ficar relaxada, vai ficar uma postura hipotônica, e isso vai promover muitas vezes uma respiração oronasal ou oral, que vai trazer consequências para o desenvolvimento facial desse bebê, que não vai ser um desenvolvimento facial harmônico. A gente vai ter alterações musculares que vão impactar depois tardiamente, já aos 6 meses, quando a gente começar a introdução alimentar de sólidos, e depois, mais tarde, nas funções de mastigação, deglutição, causando uma deglutição atípica. A gente vai ter alterações estruturais na dentição desse bebê, então a gente pode ter a presença de mordidas abertas anteriores ou mordidas cruzadas posteriores, que nos denotam que esse bebê utilizou um bico artificial. A gente pode observar ali na face da criança uma face típica de uma criança respiradora oral, com a musculatura hipotônica, que é uma musculatura com uma fraqueza, postura de lábios entreabertos, filtro nasal alongado, muitas vezes olheiras, assimetrias faciais, assimetrias de coluna. E a gente tem que pensar que toda essa alteração nas estruturas faciais vão ter impacto nas funções desempenhadas por essas estruturas, que são as funções de sucção, mastigação, deglutição, respiração e também a fala, né? Então, a gente, ao longo prazo, a gente vai ter alterações em todas essas funções que vão ser potencializadas, obviamente, pelo tempo de uso que essa criança fez desses bicos artificiais, pela forma que utilizou, por exemplo, se foi colocado peso associado na chupeta, ou a babita amarrada, ou muitas vezes a gente observa crianças que têm até cobertores amarrados na chupeta, isso provoca uma ação mecânica, né, maior, puxando e deformando essa cavidade oral. Então a gente vai ter maior ou menor interferência dependendo dessas variáveis. Como o tema da campanha mundial de aleitamento materno esse ano é a amamentação para a promoção de uma sociedade saudável, a gente também tem que pensar no impacto que o uso tanto de bicos artificiais, de mamadeira, de chupeta, de intermediário de silicone, quanto, né, do uso de fórmulas artificiais provocam no meio ambiente. Toda vez que a família faz uso de chupeta, mamadeira, de intermediário de silicone, ela vai estar consumindo plástico. E toda vez que a gente sabe que ao longo da vida dessa criança, quanto mais tempo ela utilizar, mais vezes vai ser trocados. Então ele vai comprar, vai consumir mais plástico. Isso vai impactar no meio ambiente, porque o plástico é um dos grandes vilões, né, que a gente tem de lixo poluindo oceanos, nascentes, florestas. A gente sabe que a própria indústria da fórmula láctea, né, a gente sabe o quanto que utiliza de recursos naturais, de água potável para produzir esse tipo de produto. Então, quando a gente pensa em meio ambiente, em sustentabilidade e pensando, né, no mundo que a gente está vivendo hoje, os caminhos, as previsões que a gente tem, né, sobre o nosso planeta, a gente também tem que pensar que amamentar é um ato ecológico, né? Então não é uma responsabilidade só da família de decidir ou não se vai amamentar, porque não é uma decisão simples. Para a amamentação dar certo, essa família precisa de muito apoio, e principalmente apoio de profissionais da saúde que estejam aptos para ajudar essa família a tomar decisões
né, as melhores decisões para ela, para sua família, para o bebê, para a mãe, para o pai, naquele momento, e também pensar como um todo, né? Nenhum ser humano é uma ilha, a ação de todo mundo impacta, né, na vida da coletividade. A gente está vivendo uma pandemia e a gente sabe bem, né, os impactos de um vírus que iniciou lá do outro lado do nosso país, né, do outro lado do mundo. Então, a gente tem que pensar também que no impacto que isso vai causar, a gente tem que começar a pensar de que forma a gente, como profissional de saúde, atua como formadores de opiniões. Educação em saúde também é nosso papel. E outra coisa que a gente tem que deixar bem claro é que a escolha sempre vai ser da família. De ofertar ou não bicos artificiais, de amamentar ou não o seu bebê. Porém, essa família vai ter condições de tomar uma decisão realmente consciente se ela tiver, né, a ajuda do profissional da saúde desde o período gestacional, pré-natal, pós-natal imediato e também durante toda a fase de alimentação desse bebê, tanto com informações de qualidade baseadas em evidências científicas, quanto em ajuda prática. Né? Não adianta nada só a gente ter um discurso bonito em favor do aleitamento materno, em favor, né, contra os malefícios que bicos artificiais podem vir a causar, se a gente não está preparado para atender às dificuldades que essa família pode apresentar no processo da amamentação. Eu sei que todos vocês que estão aqui acompanhando os vídeos da nossa capacitação estão preocupados com isso, mas isso é uma mudança e é uma ação, uma mudança de rotina, é uma mudança diária da nossa rotina de trabalho. Se a gente não empregar isso no nosso dia a dia, é muito difícil que isso se torne um hábito para a gente e a gente vai ter muita pouca consequência positiva disso. Então, lembrar do nosso papel sempre como profissional de saúde, apoiando essa família e ajudando ela a tomar a decisão mais consciente, que mais se adeque à sua realidade. Então, eu agradeço, fico à disposição para tirar possíveis dúvidas. Eu sei que é um assunto que ainda é muito polêmico. A gente, apesar de, né, observar que ele não é novo, a gente tem aumento de pesquisas científicas de qualidade sobre esse tema, né, de forma crescente nos últimos anos, então buscas de artigos, de aulas, enfim, em bases de dados confiáveis podem nos ajudar, né, nos formar como profissionais melhores e profissionais que sejam engajados a favor do aleitamento materno. Então, eu agradeço, né, a disposição de todos e desejo que a gente possa, todo ano, estar podendo aprimorar a nossa conversa a respeito disso. Muito obrigada.